Verdade Ensina! Mais uma vez estou aqui com vocês hoje, numa quarta-feira, né? Vocês estão assistindo aí numa quarta-feira, 8 horas da noite. E lembrando que toda quarta-feira, 8 horas da noite, a gente tá por aí, tá bom? No Spotify, na Amazon Music, deixa eu ver o que mais, no Deezer, no YouTube, tá em tudo aí. E os cortes pra vocês aí no Instagram, tá bom? Comenta aqui embaixo o que você tá achando, curte aí. Um abraço, pai, que tá assistindo eu. Um grande abraço pra você, muito obrigado por toda vez estar aí comigo. Gente, comenta aqui embaixo o que vocês querem que a gente traga, tá bom? Porque isso é muito importante, eu fico muito feliz em ficar sabendo. E lá no Instagram, eu sei que vocês conversam comigo mais no Instagram do que aqui. Mas se você comentar assim, ó... Ah, traz tal coisa, traz tal coisa, traz tal coisa. Ou um tema, às vezes vocês querem um tema. A gente vai estar pensando em tudo aí, tá? A gente tá tentando fazer essa especialidade aí, esse retorno em volta das especialidades aí da medicina, tá bom? Mas a gente vai chegar lá onde você quer, tá bom? E hoje... temos a oportunidade de ter uma doutora de uma das especialidades que eu ainda não sei se eu amo ou se eu não... se eu tenho um pouquinho de receio com ela ainda. Mas, eu quero agradecer a doutora ter vindo aqui. Seja bem-vinda, doutora. Se Obrigada. apresenta, fala assim, eu sou a doutora e tananã, enfermei aonde, não sei o quê. Meu nome é Ludmila, eu sou pediatra. Me formei na Universidade de Uberaba, Minas Gerais. Fiz pediatria na Universidade Federal de Viçosa, também em Minas Gerais. Você é de Minas? Na verdade, eu sou goiana. Eu nasci em Goiânia. Os goianos vão dominar o mundo. Doutora, antes de começar, só te cortando um minutinho. É que você achou que eu ia ter uma caneca e tomar água? Tem um presente pra você. Ai, obrigada. Já pode abrir que o Estival já usava. Tá ótimo. Tem todo esse negócio, igual eu sempre falo. Eu adoro canecas. É todo um cinema aqui, uma televisão, Ana Maria Braga. Daqui a pouco vem os cachorros e tal. Eu tenho rasgar. várias canecas. Pode rasgar. Adoro. A galera vai estar escutando um SMR. Você que está escutando um SMR agora de abrir a caneca, pode me dar aqui que eu vou tacar lá. Ó, a aguinha, gente. SMR da aguinha. Obrigada. Por nada. Não, Doutora, hoje o papo vai ser leve. E com muito amor, gente. Vocês sabem, né? A tia da PED vai falar com muito amor hoje pra gente. São coisas fofas, né? Tudo é muito fofo, né? Tudo é inho. É no diminutivo. É mãezinha, criancinha, pacientinho. Tudo é inho. E doutora, eu vi no seu Instagram, quem não segue ela, segue aí, vai estar aparecendo pra vocês seguir ela. O Instagram dela, aquele consultório é seu, né? É meu. Cara, gente, aquele negócio é um parque de diversão, né, doutora? É bonitinho, né? E como é que foi? Todo esse tempo aí pra você montar esse consultório, chegar até esse momento? Olha, assim, foi igual todo mundo tem que trabalhar bastante, né? Sim, com certeza. Eu fiz faculdade, fiz residência. A minha ideia, desde que eu saí da residência, era sempre trabalhar no SUS. Uhum. Eu sempre fui apaixonada no SUS. Fui médica de família por 3 anos, antes de ser pediatra. Fiz medicina, formei. Depois fui médica de família numa cidadezinha, onde eu era a única médica. E aí... mas sempre querendo fazer a residência. Então, eu trabalhei como médica de família pensando que aquele era um momento intermediário. Eu passei na medicina da família também um pouquinho. Mas é muito legal, porque a medicina da família é um acompanhamento, assim, você conhece a família inteira do paciente que vai lá. É bom. Chega assim, a mulher, inclusive chegava, né? A gente não conhecia, né, a doutora? Já sabia tudo a história. Inclusive as fofocas rolava solta, assim, que essa paciente aqui, doutora, ó, chegou agora, tá com dor, não sei o que, ela, não sei quem, como é que você tá? E aí teu pai que melhorou daquele negócio, e você não veio aquele dia, você falou que ia vir, ela já sabe a história inteira, e às vezes tem umas histórias meio Sim, a gente conhece a família toda, né? Mas o mais legal da medicina de família é o trabalho multidisciplinar, né? Trabalhar com enfermagem, muitas vezes, dependendo do tamanho da UBS, da localidade, você também tem fisioterapeuta. Então, como eu trabalhava numa cidadezinha, era só eu médica para 5.000 habitantes, tinha o postinho... Recém-formada, é isso? Recém-formada. Que coragem, hein? Tinha o pronto-socorro. E aí, lá no pronto-socorro, tinha os médicos do pronto-socorro. E eu era a médica do posto de saúde, né? Mas, assim, eventualmente, também chegava emergência. Algumas emergências lá. Então, tinha fisioterapeuta na minha unidade. Eram 16, 18 agentes de saúde, 2 enfermeiros. E eu, a médica, e a gente...
E o trabalho multidisciplinar é legal, a troca é muito boa, sabe? Eu acho mais coragem fazer plantão. Não, isso com certeza. Quando eu me formei, eu não quis fazer plantão. Eu fui fazer plantão depois quando eu fui fazer pediatria. É porque a galera tem medo, na real, de você sair, acabar recém-formado e ir pra uma cidadezinha pequena que só você tem de médico. Ainda mais pra pegar plantão assim. Plantão é mais... medo. Não tem porque, experiência. Porque sempre na faculdade eu tive, assim... o pensamento que eu vou fazer o meu melhor como se o outro fosse da minha família, como eu gostaria que alguém da minha família fosse atendido. Então, eu pensava, na minha universidade, o mais forte era a medicina de família, não era a parte de urgência e emergência. Então, eu pensava, não, na medicina de família eu tenho tempo para estudar, né? Eu vou conhecer a pessoa, não vai aparecer tantas emergências. E eu ficava, poxa, eu queria muito, se meu pai precisasse de uma emergência, que o cara que estivesse atendendo ele, ou a mulher que estivesse atendendo ele, ele é médico, né? Ele soubesse tudo, né? E fosse super capaz. E eu, na época, não me achava tão capaz para fazer pronto-socorro. Aí, fui para a área da medicina de família. Fiz o concurso, passei e fiquei 3 anos lá. Mas sempre pensando que eu queria fazer residência. Eu fui por motivos pessoais mesmo, mas... E é desse jeito mesmo, porque, por exemplo, o meu pai, toda vez que ele tem alguma coisa, assim, de doença, ele já tem uma bagagem e tal. Todo mundo já está cansado de escutar isso aí. Mas ele é cardiopata e tal, tem uma bagagem. E aí, toda vez, tem que apresentar tudo para explicar tudo que ele já fez, desde o início. Ele carrega uma pastinha com o histórico dele, assim. Isso é importante. Que tem tudo, né? Que daí, toda vez, ele já chega, ó, de vista, aquilo, não sei o que e tal. E aí, é bem mais fácil quando o médico já conhece, né? Quando é um médico próximo, assim. Mas, por exemplo, a cidade onde eu moro é uma cidade menor. Então, tem que ir para a cidade ao lado, a cidade vizinha. Sim. E a cidade vizinha, normalmente, a rotação dos médicos é muito alta, grande, né? assim. Sim, a rotatividade. É uma cidade grande, assim, comparado com as demais. Sim. Que é Maringá, né? Que é muito próximo ali. E, doutora, conta pra gente, por que você decidiu fazer pediatria? Além do amor, claro. Eu passei a faculdade inteira não querendo fazer pediatria. Os professores, eu passei pelo estágio de pediatria no 6º período, e aí as professoras falavam, nossa, você vai ser pediatra, olha como que você consegue conduzir, como você conversa com o paciente. Aí eu batia na madeira e falava, Deus me livre da pediatria. Entrei em várias ligas, não querendo fazer pediatria. Todas as ligas, menos de liga de pediatria. Não, eu não entrei na liga de pediatria. Eu fiz uma liga de... Só que a pediatria, ela vinha até mim, sabe? Entrei na liga de endócrino, estudei bastante, porque tinha prova para entrar na liga, né? Era uma liga que fazia muita pesquisa, e eu queria fazer uma iniciação científica. E aí, cheguei e tal, ia para os ambulatórios de endócrino, falei, vou ser endócrino. Aí, a professora, né, que era a orientadora, ela falou, olha, eu separei aqui, pelo perfil, os estudos que a gente vai fazer para iniciação científica. Ela falou, eu achei um que é a sua cara. Falei, sério? Eu pensei, nossa, eu vou entrar na pesquisa dela de medicamento, porque ela tem uma pesquisa que até agora ela ganhou um prêmio de medicamento. Falei, eu vou entrar nessa de medicamento. Ela falou, você vai fazer a relação entre hipertensão arterial na infância e obesidade. Olha que legal. Que lindo. Muito obrigado, doutora. Essa era a oportunidade que eu queria mesmo. E aí, lá fui eu trabalhar com criança, né? Então, toda vez que eu entrava em alguma parte de uma liga, ou que eu entrava em algum projeto, né? Eu sempre fui muito... de não ter medo de conhecer as pessoas. Chegava, oi, tudo bem? Meu nome é Ludmila. Eu fiquei sabendo que você tem um estágio, né? Então, eu fazia os estágios extras. Nem precisava ter currículo, assim, certificado pra contar. Eu também. Nunca precisou. Pra mim, o que me importava era o aprendizado. E sempre alguém me colocava na pediatria. Aí no 8º período, eu já tinha certeza que eu queria GO. Já acompanhava uma professora extra, né, nas cirurgias dela, de ginecologia. E eu adorava obstetrícia, a parte de parto, né, gestação e tudo. Essa é a parte legal da ginecologia e obstetrícia, né? É muito legal. Então, eu cheguei até o 12º período na certeza que eu ia ser ginecologista. Até passar pela neonatologia. Tomou uma rasteira e Tomei, até passar na NEO, né? Aí, no meu último semestre, a gente passava na NEO, passava alojamento conjunto, fazia sala de parto. E
né, visitava as UTIs. E aí, num parto, eu descobri que, na verdade, o bebê não nasceu bem. E eu descobri que eu queria ir com o bebê, não queria ficar ali, né, esperando sair a placenta, né? Fazer a dectação da placenta. Falei, poxa, mas que chato isso, né? É o mais legal do Paraná. E aí, eu fui olhando a pediatria com um olhar diferente. Aí, quando eu passei no estágio de pediatria, a gente criou um ambulatório de adolescentes. Não existia na época na universidade. A gente criou um ambulatório de adolescente, criou protocolos. E aí, eu comecei a ver de uma forma diferente. Falei, não, eu acho que é a pediatria. E aí, quando eu fui para medicina de família, né, que eu fui trabalhar, eu atendia criança, fazia visita na escola e tal. E aí, eu falei, ai, é isso mesmo. Quanto tempo você ficou trabalhando na medicina de família? 3 anos. 3 anos. Um pouco menos de 3 anos, porque eu tirei 6 meses, eu pedi exoneração. Porque como eu falei, não, agora já vou prestar residência, prova de residência. Mas na medicina de família eu fazia 40 horas. E eu morava numa cidade 60 quilômetros da cidade que eu trabalhava. Porque morar numa cidade de 5 mil habitantes, sendo a única médica, eles iam bater na minha porta, com certeza, qualquer hora. Então, no almoço, eles me paravam, né? Falava, doutora, você renovou minha receita? Eu almoçando, eu falava, ai, não sei, me procura mais tarde. Então, eu morava na cidade, em Uberaba. Tô sem caneta. Eu tô o quê? Eu tô sem meu carimbo. Sim. Então, eu morava numa cidade, viajava todo dia, 60 quilômetros para ir, 60 para voltar, de carro. Então, eram 40 horas. Eu chegava em casa cansada por causa da estrada também, da demanda. Então, não conseguia estudar direito. E aí, eu pedi exoneração 6 meses antes de completar 3 anos e fui trabalhar como médica examinadora de medicina do trabalho. Então, eu trabalhava meio período. Trabalhava só de manhã, aí chegava em casa, almoçava correndo, dormia um pouquinho, aí 2 da tarde pegava e começava a estudar para residência. A pediatria, inclusive, é uma das áreas que a gente sempre fala isso, que é relacionada à qualidade de vida, né? Sim. Porque é onde tudo começa. Ela te dá um momento ali que você consegue montar sua agenda, essas coisas, você fala né? na pediatria? Montar sua agenda? Não dá pra montar agenda? Eu sei que a tua agenda tá complicada. Gente, você não faz ideia. Eu mandei mensagem, doutora, pode digitar o dia? Não posso, sei que a agenda tá lotada. Ela teve que lacrar amanhã, hoje, pra poder vir aqui, senão... Não, você fala em que sentido? Em qualidade de vida? Se você consegue ter qualidade de vida na pediatria. Consegue. De horário? Sim, depende do que você quer, né? Depende do... Porque, por exemplo, um cirurgião, normalmente ele vai ficar no plantão. Sim. Vai ser muito difícil ele ter um momento assim, tipo, hoje, agora eu vou tirar férias e vou ficar um tempo. Ele vai conseguir até. Se ele tentar, ele vai. Mas a vida dele parece que é muito mais corrida, assim. Mas sabe? o pediatra também dá plantão. Não, sei que dá plantão. Mas normalmente o seu é na... Você trabalha na sua. Atualmente, eu trabalho no meu consultório. Sim, então. Eu não dou plantão. Mas, sim, depende do plantão, né? Eu, por exemplo, tenho uma paciente que tá em trabalho de parto, sim. Parece, acho que não tá, mas ela entrou em trabalho de parto ontem. Eu tô esperando a ginecologista me ligar pra eu ir pro parto. É nesse sentido? Não, de ter que sair correndo? Tá bom. Não, depende então do que você quer, entende? Mas se a pessoa quiser só eu só quero clinicar. Consultório? Só consultório. Ela consegue, né? Consegue ficar só no consultório. Tem, do mesmo jeito que a clínica ela tem várias subespecialidades, a pediatria também tem. Então, você quer ir para uma parte específica? Não quero fazer puericultura, não quero atender todos os dias essa demanda. Então, você pode ir para endocrinopediatria, você pode ir para pneumo, pode ir para dermatopediatria, hematopediatria, oncopediatria, e aí vai. Tem tudo que tem vários. Então, assim, quanto mais especialista você é, mais, vamos dizer assim, mais qualidade de vida você tem. Por exemplo, o intensivista, né, pediatra, tem intensivista de UTI pediátrica e tem o intensivista de UTI neonatal. Ele vai viver de plantão. O trabalho dele é esse. Então, mas assim, eu acho que em todas as áreas tem como você planejar. A qualidade de vida depende da gente. Sim. Depende das nossas escolhas. Então, se eu quero, por exemplo, todo dia fazer academia e tudo mais, eu me organizo, né? Eu pego plantão nos dias que eu não vou fazer. Ou eu organizo meu consultório, se vai ter consultório, né? Porque tem gente que não gosta não tem perfil para consultório. Sim. Então, vai para a área de urgência e emergência, vai para a área de ficar só na sala de parto, ou ficar só
lugar restrito, né? Que é as UTIs. Mas tem como. É só você saber o que você quer. Eu gosto da correria ali. Aquela correria do atendimento, de primeiro... de urgência. Acho que também é porque eu tô muito animado com isso ainda, mas... Ah, é sedutor, né? A gente assiste Grey's Anatomy, assiste aquela... Você fala, nossa, que legal, né? Você correr ali e depois você conseguir ajudar a pessoa a voltar, né? Voltar a ter uma vida normal ou até ter uma... Voltar a ter vida, né? Às vezes se tiver onde eu tô fazendo estágio é bagaceiro. Levou tiro e apanhou. Esses dias, vou contar, eu tava na urgência lá... Você é pé frio? Não. Eu sou super pé frio. Não, é um dos motivos que eu não quis mais dar plantão. É difícil eu ter sorte, viu? Na faculdade, eu fui fazer um estágio de ortopedia e o ortopedista falou pra mim no final, ele falou assim, eu quero que você me passe a sua escala. Eu não quero que no dia do seu plantão. Porque você é muito pé frio. Super sério, assim, ele falou? Sério, ele falou. A gente atendeu 35 crianças em 12 horas com punho quebrado, braço quebrado, saiu escápula do lugar, um dedo amputado. Ele falou, cara, não tem condição. É você, não... É falta de sorte. Mas é que eu gosto de ter essa sorte, na verdade, né? É muito difícil eu ter essa sorte de ter alguma coisa pra fazer lá. Mas assim, RCP... e eu não sei o que. Esses dias eu ia falar que tinha um time de futebol. Tava rolando um jogo de futebol feminino. E pelo visto o jogo não deu muito certo, que eles se desentenderam. Nossa. Chegou uma atrás da outra, com a mesma camisa de time. Aqui uma, daí chegou a outra, aí chegou a outra. Tudo na porrada mesmo. Bateram, foi na porrada e se machucaram tudo. Feminino ainda, viu? Essas crianças lá do dia que ele me pediu, foi o Marcelinho Carioca, que acho que é o nome, né, do jogador. Ele tava na cidade, que foi em Franca, que a gente fazia estágio de emergência de ortopedia em Franca, que é São Paulo. E aí, essas crianças estavam lá pro olheiro, que no caso era ele. Eles estavam dando tudo que tinha, chutando uns aos outros. Então, chegou um monte de fratura, um monte de luxação. Eu já passei por peneira também, gente. Esse corpo esbelto aqui já foi o jogador de futebol também. Olha só. Já fiz. Não fui pro jogador de futebol, mas eu tentei. Você tentei as peneiras do Santos, as coiseiras, tudo. Legal. Isso aí eu fui, gente. Fui lá conhecer e tal. Então, doutora, mas voltando pro negócio do atendimento, você gostava, então, de dividir ali essa demanda de tanto atendimento na parte clínica, quanto nessas partes mais de cirúrgicas, né? Fazer esse acompanhamento. A pediatria, ela não tem muito procedimento, né? A pediatria, o procedimento dela, no caso da pediatria geral que eu tô falando, né? Tem outras especialidades dentro que você trabalha especialmente com algumas questões de procedimentos, mas na pediatria geral, não tem, é a sala de parto, né? Eu gostava desse movimento de hospital, eu gosto, né? Desse movimento de hospital, enfermaria, né? Que também é bem movimentado, é corrido na pediatria. Mas... aí você vai escolhendo. Mas eu acho que a vida da gente vai colocando coisas para você, com o passar do tempo, que você vai fazendo escolhas para qual caminho quer seguir, né? Sim. Então, eu saí da residência com muito, assim, pesar, porque eu queria ter feito neonatologia. Eu queria trabalhar dentro de UTI neonatal. E hoje, né, 10 anos depois, eu paro e falo... Não, eu acho que eu não seria tão feliz igual eu sou hoje, fazendo só consultório. Foi destino mesmo, né? Foi. Então, as coisas... Sabe, eu vim pra Foz, né, assim... Ai, poxa, eu queria tanto fazer neo, né? Não tinha como eu fazer na época, quando eu vim pra cá. Vim por conta do meu primeiro casamento. Então, eu falei, poxa, mas eu vou ter que ser pediatra geral, né? E hoje, que bom que eu não fiz neo. Que bom. Gente, e você vê, no Instagram dela é um amor, as mães, tudo. Nossa, olha como ela é linda e filmando ela conversando com os pacientinhos e tal. Doutora, uma pergunta que eu tenho pra você é que você tava falando que você foi fazer... ficou 3 anos, né? Depois da faculdade. Esses 3 anos você ficou tentando a pediatria? Não. Não tentou fazer prova nenhuma? Eu fazia pra não perder mão de fazer prova. Tá. Né? Porque na medicina de família, você não fica só com pediatria. Você atende de tudo, né? A maior parte é adulto, né? Na verdade. Eu fazia pré-natal também lá. Então, é tudo. E então, para não perder muito, né, não perder mão de fazer prova, porque tem tempo, né? Você tem aquela questão de tempo. Então eu fazia, não fazia muito, eu fazia uma, né, onde eu queria mais, né, que eu queria
passa na época em Uberaba. Então, eu fazia a prova uma vez por ano. E aí, no último ano, quando eu decidi mesmo, falei, não, aí pedi exoneração, aí eu fiz bastante, fiz vários lugares. Aí você fez pra tudo quanto é lugar do Brasil ou você só fez pra lá? Não, eu fiz no estado de São Paulo e fiz no estado de Minas. E fiz Brasília também. E aí, nesse primeiro ano que você tentou, passou em tudo? Não, em tudo não. Eu passei em Viçosa e depois fui chamada em Juiz de Fora. Mas eu já estava em Viçosa, né? A Universidade de Juiz de Fora, ela até tinha mais antiga que a Federal de Viçosa. Mas como eu já tinha alugado apartamento, já estava dando plantão. Tudo já estava lá, né? Falei, nossa, até que, né? E eu, como eu tinha dinheiro contadinho para entrar na residência, não tinha aquela... Porque minha família não é família de médico. Sou a primeira médica na família. Então, eu que geria meu dinheiro. Eu que, né, organizava toda a parte financeira. Então, eu falei, eu vou ficar aqui mesmo. E que bom que eu fiquei lá. Foi muito bom. Não me arrependo. E aí, me conta um pouco como é que foi a sua residência de pediatria. Como é que era dividido? Como é que eles dividem a residência? Você vai começar a passar por isso no R1, isso aqui no R2? Como é que funciona? E são quantos anos também, né? Hoje são 3 anos. O meu foi o último ano de ser 2... Não, acho que não foi o último ano, não. Eram 2 quando eu fiz. Hoje são 3 anos, né? Hoje todas as residências, né? As mais básicas, clínica, cirúrgica, ortopedia, tudo é 3. Então, eram 3 anos. No primeiro ano, normalmente, as residências, elas são separadas em enfermaria, puericultura e sala de parto, basicamente. No segundo ano, no terceiro ano, você vai para subespecialidades, que aí você vai para UTI, UTI NEO, UTI PED, pneumologia e outras, né? Então, primeiro você faz as partes mais básicas, que é de pediatria geral, né? E depois você passa nos ambulatórios conhecendo os outros estágios. As outras subespecialidades, né? Então, doutora, eu sempre pergunto, porque assim, eu imagino, porque é uma transição muito rápida, né? Você sai de um médico generalista, tem vezes que tem gente que pega a experiência, igual você ficou 3 anos trabalhando fora, você pega muita experiência à parte, assim, lateral. Sim. Mas tem gente que sai da faculdade e logo já inicia. Uma residência. E esse choque de você, basicamente, do nada, você já começa a fazer uma coisa que... sei, todo mundo encaminha pro lado, né? Sim. Por exemplo, você gosta de cardiologia, gosta de neuro, você já está estudando na faculdade um pouquinho a mais aprofundado para esse lado. Só que quando você dá de cara com a residência, opa, sou residente, beleza, faz isso aí. Como é que é? Bom, assim, não é de cara você é responsável, igual quando forma, né? Assim, vai dar lá, atender esse primeiro paciente e... tudo, né? Na residência, você tem o suporte dos staffs, né? Que são os médicos plantonistas e dos preceptores, que são pagos pela residência para te ajudar a construir, te ensinar. Então... deixa eu pensar aqui como que eu vou te explicar isso. Então, por exemplo, no meu primeiro ano, nós éramos em 4... e era separado tudo em dupla. Então, eu tinha uma dupla e as outras 2 meninas faziam junto. Então, eu passava, não sei, 1 mês, 2 meses na enfermaria, junto com a minha dupla, e depois na sala de parto. E tinha os R2 que nos dava apoio. Então, a gente aprendia muito com o R2. O R2 falava, olha, eu vou te passar o material, faz assim, faz assado, nananã. Mas você aprendia muito fazendo ou você aprendia muito vendo primeiro? No primeiro R1 ali? Vendo. Muita coisa vendo. Por exemplo, sala de parto, como R1 a gente não faz. Você só observa, você acompanha o R2 naquela época, né? Não sei, hoje tem várias universidades, mas normalmente, quando você chega, você já não faz sala de parto sozinho. Você faz junto ou com o médico ou com o R2. Lá na universidade tinha uma norma. Então, a gente entrava no R1, a gente necessariamente tinha que fazer o curso de reanimação de sala de parto, que é um curso que tem para prematuro e tem para bebês acima de 34 semanas. Então, a gente era obrigado. Você não fazia sala de parto sozinho ou não ficava ali na sala de parto por muito tempo sem ter feito. Então, nos primeiros meses, a coordenação da Corém, né, que é a coordenação das residências, ela já falava, olha, vocês têm tais datas pela Sociedade Brasileira de Pediatria, lá em Belo Horizonte, para poder fazer o
o curso. Então, a gente ia fazer, eu fazia o curso. Fez o curso, o R2 já não era responsável por fazer a sala de parto junto com a gente. Era você que então, ele entrava em uma, a gente entrava em outra e ia fazendo assim. Quantos cursos, mais ou menos, assim, necessários? Porque a gente fala bastante da especialização, mas cursos que são necessários para você ter esse conhecimento para continuar, assim, fazendo esses atendimentos. Porque hoje a gente sabe que no Brasil mesmo, em alguns hospitais, se você não tiver pelo menos uma CLS, Sim. você não vai atender em quase lugar nenhum. Eles não vão te aceitar, quase. E que bom, né? Que bom. Mas, basicamente, assim, quais são esses cursos, assim, laterais que você tem dentro da pediatria, os básicos? Dentro da pediatria. Os básicos são o PAUS e o curso de reanimação neonatal. Tá. Esses são básicos. Mas isso aí você faz durante a residência? Depende. Eu fiz o PAUS antes. Porque como eu estava muito distante da pediatria, assim, só da pediatria, né? Atendendo como médica de família... Eu falei, poxa, se eu pegar primeiro plantão... Porque você já entra fazendo plantão. Eles já te passam... Oi, bom dia. Hoje é seu dia. Aqui tá a sua escala. Então, eu falei, gente, se eu pegar a emergência, eu não vou saber, né? Muita coisa. Então, eu fiz antes da residência o PAUS. E aí, eu já entrei já com um PAUS já feito. E aí, depois eu fiz o curso de reanimação neonatal no meu primeiro semestre. Mas se você quisesse ter feito durante a residência, você teria tempo para fazer isso? Tem tempo. Tem. Você pode pedir licença para o preceptor e aí você reorganiza a sua agenda de plantões e ele te libera para fazer. Eles não podem te proibir de ir para cursos e congressos. É claro que isso é combinado, né? Claro. Não pode sair todo mundo junto. Então, eles falam, olha... Porque são 4, né? Já é um número curto de pessoas. Sim. Vai ter o Congresso Brasileiro de Pediatria. Então, a gente libera 2 R2 e 1 R1. Né, esse ano. Aí, no ano que vem, libero todos os R2. Então, é combinado isso. Sim. Então, eles te liberam para curso, você é liberado para congresso. Não é uma coisa inflexível, não. E a carga horária, como? Como é que funcionava a sua carga horária naquela época? Hoje também não mudou muito. É 60 horas semanais de trabalho que a gente faz. Então, Aí, 60 horas é ambulatório, plantão. É bastante. Assim, Tem lugares que, dependendo, né, assim, da demanda, da quantidade, às vezes você precisa ficar mais tempo. Tem dias que vai acabar passando um pouco, mas normalmente são 60 horas semanais. E a gente sempre espera, por exemplo, que na residência a gente saia firminho de lá, sabendo fazer todas as coisas. Já tá confiante, né? Sim. E como é que foi você quando você terminou e você saiu? Você já saiu confiante? Você sentiu que faltava coisa? Olha, na medicina sempre vai faltar, né? Sempre falta. Era por isso que eu ia falar isso. E que bom que a gente tem essa sensação. Porque se você tem a sensação de que você sabe tudo, você nunca vai se aprimorar. Você nunca vai correr atrás de saber mais, né? Sim. Você fica acomodado. Então, que bom não saber. A gente ter aquela sensação de, poxa, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Porque aí você vai sempre se aprimorando, sempre estudando. Mas eu... Não, eu tava olhando só. Tá. Mas eu saí, assim, com a sensação de que precisava muitas coisas, né? Mas durante o meu R2, metade do R1, no final do R1 e o R2 todo, eu dava plantão já de pediatria. Num hospital... Chama Ouro Branco a cidade, perto de Ouro Preto. E aí tinha um médico que ficava no hospital responsável. Ele sabia que eu era residente, né? Então, nós 4, eu e meus colegas, a gente revezava o fim de semana para dar plantão lá. A gente fazia 24, eu cheguei a fazer 48 horas lá. Então, a gente dava plantão de pronto-socorro. E sala de parto, se tivesse sala de parto, porque era fim de semana. E lá, como não era... Lá, geralmente, fazia cesariana. Então, era só emergência, né? Então, a gente fazia... Eu já saí fazendo plantão nessa, né, pegando mais mão do que é fora da residência, porque é diferente um pouco. Ô, doutora, e você falou bastante que você pegava estágio na época que você fazia a faculdade. Sim. Você acha que o estágio, ele te ajudou muito na hora que você estava na residência? Foi uma coisa que te deu uma base muito boa para você estar na residência? Olha, tanto o estágio quanto trabalhar antes de entrar na residência me ajudou com uma coisa... que eu acho muito importante, que eu julgo muito importante, que quando eu entrei na residência, era pontuado pelos professores, pelos preceptores e pelos meus colegas, que é conversar com o paciente. É você conversar.
sabe? Você saber como abordar, você saber escutar. E nessa escuta, você saber conduzir melhor. Porque muitas vezes o estudante sai da faculdade bem cru, porque às vezes a faculdade tem residência. Aí o interno acompanha o residente. Quem conversa com o paciente é o residente. O interno só fica olhando. E aí depois ele que vai ser o residente para perguntar. Sim. Né? Então, me deu base nesse sentido, né? Por exemplo, eu fiz um estágio que foi muito importante para mim. Eu tenho um certificado, mas não vale nada esse certificado. Foi no Hospital de Câncer lá de Uberaba. Eu, todos os dias, inclusive domingo, eu passava visita em 5 mulheres na enfermaria de oncologia, para uma médica oncologista. Aí, no final do dia, por exemplo, eu falava para ela os dias que eu ia, o horário que eu ia passar as visitas, e aí ela me encontrava no final, sentava comigo, e aí eu prescrevia junto com ela, e eu falava, por exemplo, fazia sinais vitais, fazia o exame físico, colhia a história toda para ela. É claro que ali, que eu estava com o 6º, 7º período, a minha história de visita era imensa, né? Eu fazia quase uma anamnese de primeira consulta. Mas isso para mim foi muito legal, porque primeiro que o paciente está ali internado numa condição muito vulnerável. Sim. E eu ali, estudante, conversando, eles adoravam bater papo. Sim, a gente é super fofo, né, com eles? Sim, porque a gente tem muito amor ainda pra dar. A estudante é assim mesmo. Eles adoravam. E assim, são muitas histórias, né, que a gente acabava escutando. E eu aprendi a conversar com o paciente. E na medicina de família também, né, trabalhando como médico de família, a gente aprende, né, essa habilidade da escuta, da conversa, da troca com o paciente. Isso é muito importante, porque na anamnese, só na conversa, o paciente já muitas vezes te entrega até o diagnóstico, dependendo da doença. Então, se você não sabe conversar bem com o paciente, né? E é incrível. É complicado. Porque todo doutor que vem aqui fala a mesma coisa, que tem que aprender a falar com o paciente. E isso é um negócio que a gente fica aqui, a aula de semiologia é só isso, né? No começo, você tem o começo das 3, 4 semanas aí de aula de semiologia, é só isso. E inclusive, ela corrigia a gente, era muito engraçado. Ela falava assim, ó, viu, você vai me atender agora, pode vir. E aí ela já vinha assim, meio mancando pra perto de nós. E a gente já ficava o quê? A primeira coisa que você presta atenção é de que ela tá mancando. É a maneira que a pessoa ela entra na sala, né? E a maneira que ela senta, que ela se coloca na cadeira. Sim, só que daí é todo um negócio, que é tipo assim, ela falava que a gente não podia encostar no paciente. Então, o paciente vinha, a primeira coisa que a gente fazia, ou que alguém fazia, que você olhava, era encostar, colocar assim a mão... Abraço de lado, né? Colocar a mão nas costas e ir levando, assim, sabe? Como se a pessoa não fosse achar a cadeira. E aí ela falou que uma coisa era muito importante, quando você vê que a pessoa tava assim, né? Ela tinha mais idade, tinha que segurar a cadeira, porque se cair e tal. Não cair. Mas era a primeira coisa. E aí a gente não se apresentava. Então, oi, tudo bem? O que aconteceu com você? Sabe? Não perguntava o nome, não falava, olha, eu sou o Arthur, eu sou estudante, vou te fazer a sua consulta hoje. Não falava isso, a gente esquecia total. E é um negócio que realmente é muito simples, mas na hora você não faz. E esse é o pior da parte do estudante, quando a gente não tem essa prática, né? E isso é interessante, porque na pediatria se costuma muito chamar o outro de mãezinha, paizinho, né? Paizinho, mãezinha. Eu não chamo ninguém de mãezinho e paizinho desde a residência. Porque, porque eu achava que tira tanta individualidade do outro. Sim. Eu coloco todo mundo no mesmo saco. Sim. Né? Eu até quando eu dava aula, eu dei aula na Unila por 5 anos, saiu ano passado. Quando eu começava a aula de semiologia pediátrica, chamando os alunos de aluninhos, né? Eu ficava aula falando, aluninho, abre essa janela pra mim. Liga o ar, aluninho. Não sei o quê. E eles sabiam que eu sabia o nome deles, ou às vezes eu não sabia o nome deles, e chamava assim. E você via na cara deles, assim, um incômodo, né? Porque, poxa, eu tenho um nome. É porque, querendo ou não, o inho... ele é muito fofo, mas ele ainda é um negócio que é como se fosse... Você também pode usar ele como menosprezar. Ele te diminui. Isso. E ele tira aquela questão da individualidade. Poxa, aquela pessoa tem um nome, né? Igual a criança, também tem um nome. Então, é importante, né, nessa parte da semiologia, saber o nome da outra pessoa e se referir a ela pelo nome, fulano, né? Ou como você gosta de ser chamado. Como que você gosta de ser chamado, né? Até a criança, dependendo, a criança tem nome duplo, 2 nomes, né? E aí você pergunta, como que você gosta de ser chamado? E então,
Isso é muito importante. E a gente aprende isso com a vivência, né? E, doutora, eu tomei vários choques, assim, quando eu acompanhei na pediatria. Eu tava te contando aqui, mas, por exemplo, um dia que eu tava lá, chegou um paciente e... pacientinho, né? Junto com a mãe. E aí a mãe falou que... era uma menininha, na verdade ela era super pequena. Acho que, sei lá, 3 anos, 4 anos, nem isso aí. E ela falando assim, olha, a minha filha tá com uma dor aqui na barriga e tal. Aí a gente... aí virou pra ela, né? Ignorou a mãe. Tá bom, já falou o que você tinha que falar. E o que tá acontecendo? Conta pra gente. Onde que dói? Mostra pra nós onde que dói. E ela botava a mão aqui assim, ó. Ai, dói bem aqui. Aí, mas como é que é essa dor? Dói, tipo, tomou um socão e tudo assim, né? Com gestos. E ela... Ai, não, é uma azia. E a gente aqui, ó, tuque, 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 e anotando. Aí, de repente, veio a doutora e tal. Aí, a doutora olhou, virou pra gente e falou, pode contar aqui, o que refere? E a mãe aqui, né, paradinha, só assistindo, e a gente já tinha escrito tudo. Então, doutora, a mãe trouxe a criança aqui hoje porque ela disse que a filha estava sentindo uma dor na região do abdômen. Aí a gente falou que a criança referiu que estava sentindo azia. Aí ela... então ela desse tamanho sabe o que é azia. Aí eu olhei assim... Aí eu... Ué, como assim... verdade, cara. Como é que ela sabe que é azia, Alguém né? falou pra ela? E a mãe tinha gastrite. A mãe tinha gastrite. Aí você deve estar com a mesma dor que eu. Então ela basicamente pegou o negócio. E esses são os choques que a gente presta atenção, porque é muito difícil a gente tratar, a gente tá muito acostumado a falar com adulto. E aí, quando você chega para falar com uma criança, nem tudo é verdade. Sim. E nem tudo é o que ela fala, às vezes ela realmente está sentindo, né? A criança, ela entende, dependendo da idade, quanto menor a criança, ela entende tudo de forma literal. Então, se você falar assim... tem certas perguntas que você faz e que a pergunta... Não é o parto. Tá esperando o parto. Tem algumas perguntas que você faz que a pergunta ela tem interpretações diferentes. O parto? Não é, não. Não é o parto. Paciente. E a criança leva na forma literal. E você fala, puxa, a pergunta não era essa. Eu atendi uma na faculdade, né, quando eu estava fazendo medicina, uma menininha, a queixa da avó era dor de cabeça. E aí, falando da dor de cabeça, nada, assim, tudo que falava parecia uma enxaqueca, alguma coisa na menina. E a menina destruindo o consultório. Falei, gente, né? Que coisa estranha, né? Dor de cabeça, mas ela destruindo o consultório, assim. E aí, na hora de examinar, eu comecei a ver uns piolhos andando na cabeça dela, assim. E ela com cabelinho... Ela tem um cabelo bem cacheadinho, né? E aí, tava preso, assim, com uma xuxinha. E eu vi uns piolhos andando na testa, assim. E eu perguntei pra ela, falei, deixa eu te perguntar, a dor na cabeça é dentro da cabeça ou é fora da cabeça? Aí ela, é fora da cabeça. Falei, então tá bom. Aí eu tirei a xuxinha, abri, ela tinha um baita de um abscesso aqui em cima. Nossa. E aí eu perguntei pra avó, falei, tem quantos dias que vocês não lavam o cabelo dela? Ai, porque tá muito difícil, a gente passou tanto pente fino nessa menina que ela não deixa a gente encostar na cabeça dela. E aí com o piolho ela coçou, abriu uma ferida, fez um abscesso. Então, imagina só, se eu não tivesse encostado, não tivesse perguntado pra ela se a dor de cabeça era dentro ou fora, eu tinha feito o exame nela, visto o cabelinho preso ali, o piolho andando, e passado um remedinho pra dor e ir embora pra casa, né? Então... Para criança, as coisas são muito literais. E dor, para criança, desconforto e dor têm o mesmo significado. Então, muitas vezes você tem que explicar de forma lúdica, tem que desenhar, né? Pedir para eles mostrarem ou perguntar como que ele sente, o que é. E no exame físico, não adianta você perguntar, dói aqui? Dói aqui? Porque se apertar, ele vai falar, dói, tá rindo pra você, né? Sim. Principalmente de abdômen. Principalmente de abdômen, né? Então... E quando ele ignora você? Porque a gente ia lá, o consultório que a gente ia, tinha os brinquedos. Aí a gente, como é que você tá sentindo ele? Aí, ignorando você, tava nem ignora. Aí. Sim. Mas aí você tem que chamar ele, né? Sim. Você pergunta...
Você tem que demonstrar interesse pelo aquilo que para ele é interessante. Então, você fala assim, ai, você tem carrinho desse em casa? Puxa a conversa, né? Se você vê que ele gosta de futebol, porque tá com time, né? Você fala, ai, que time é esse? Nossa, teve jogo, não sei o quê, nanana. Então, você tem que puxar a criança demonstrando o interesse pelo aquilo que ela tem interesse. E aí, você ganha confiança, porque ela já não tá num ambiente que é legal. Sim. Né? Às vezes ela tá só pra puericultura, mas mesmo assim, não é legal você deitar e alguém te examinar. Não. Até adulto não é legal. Era isso que eu ia falar. Porque o adulto, normalmente, é mais... ele entende. É mais fácil você tocar ele. Você aceita. Ele aceita ser tocado. Porque ele sabe que ele tá naquela situação. Sim. Só que a criança, muitas vezes, diz não. Inclusive... A doutora, eu tava fazendo lá, aí ela... Ai, vamos escutar. Vamos escutar ela. O pulmãozinho, né? Vamos escutar o pulmãozinho. E a criança... Gritando. Aí a doutora bem aqui, com o estetoscópio, colocou ela... Fechou e a criança plena. Assim... chorando, não sei o quê. E a doutora... Não, tá tudo limpo, tá tudo bem. Aí eu... Então, escutou o quê que essa menina gritando desse jeito? Isso é treino, né? Então. Isso é treino. Mas, assim, tem maneiras de você minimizar todo o desconforto, né? Examinar no colo do pai e da mãe. Sim. Examinar no chão, dependendo do que for, sabe? Mostrar o instrumento, explicar o que você vai fazer é importantíssimo para adulto ou para criança. Então, você vai fazer uma otoscopia... Entrega o otoscópio para a criança pegar, mostra que aquilo ali não é uma agulha, porque ele vê aquela ponta, ele já pensa que vai doer. Sim. Você mostra que é uma luzinha, eu faço assim na mão, fala, olha, uma luzinha faz cosquinha, não nem faz cosquinha, eles ficam rindo. E aí quando eu olho o ouvido, eles morrem de rir. Então, tem maneiras, quando vai palpar o abdômen, né? Depois que você já fez a ausculta, você vai palpar o abdômen, você conversa com a criança, o que você ganhou de Natal? Porque se ela tiver dor, aonde você palpar, ela vai parar de falar na hora. Mas se ela não tiver dor, você vai palpar aquele abdômen, vai conseguir palpar fígado, né? Palpar tudo que você quiser, você consegue, só batendo papo. Então, para avaliar a boca sempre é mais difícil, né? Eu costumo falar, vamos contar o número de dentes? E meus palitinhos são de sabor. Aí eu falo, vamos contar os dentes? Palitinho de sabor. Aí essa é nova, viu? Coloridinho, aí ele tem um sabor de tutti-frutti. E aí eles abrem a boca e vai lá, 1, 2, 3. Aí eu vou batendo nos dentes, né, pra contar. Aí vou, olho em cima, falei, agora tem um dente lá no fundo, peraí, deixa eu ver. E, tá. E olha a garganta, aí já foi. Então tem uma série de coisas pra ver rigidez de nuca. Vamos brincar que você é um boneco. E aí eu que mando em você. Aí eu levanto o braço, solto um braço, levanto o outro, solto o outro. Agora deixa eu mexer na sua cabeça, bonequinho. Aí eu já faço o movimento pra ver rigidez. Então, você envolve a criança no exame. Sim. Né? Se tem medo e ela leva uma boneca, examina a boneca primeiro. É claro que isso demanda muito tempo. No pronto-socorro, dá tempo? Não dá tempo. Então, tem que ser bem claro com a criança. Olha, eu sei que você não está gostando disso. Você está doente, então eu também falo isso no consultório. E você precisa, eu vou ter que olhar o seu ouvido. O seu pai e sua mãe tá aqui. Ele vai te segurar para você não se machucar, tá bom? Você pode chorar. Porque o choro faz parte do sentimento, né? De medo, de frustração, né? É horrível ser segurado. Imagina, enquanto adulto é horrível. Imagina uma criança, ela não está entendendo, ela está num momento de dor. A pessoa que está ali na frente dela é muito maior do que ela. Então, tem que falar, vai acontecer igual vacina. Vai doer, mas vai passar. Vai doer e é preciso. E essa consulta em dupla, normalmente, você também tem que tentar acalmar a mãe, né? Sim. Porque tem mãe que chega muito mais eufórica que a criança. Acho que é favorito. Ai, doutora, não sei o que, ele tá com esse negócio e não para, eu já dei isso aqui, eu já dei de pirona de gotas e não sei o que, e não para essa dor. Sim. E aí, às vezes, a mãe acaba deixando a criança nervosa, mais né? ansiosa, Mas a segurança dos pais tá no conhecimento. Sim. Todo mundo que tem conhecimento, ele fica tranquilo porque ele sabe o que fazer. Então, se você explica bem o que é o passo a passo, olha, vai ter febre, porque a febre é a número 1, né, da pediatria, né? É o número 1 das mensagens, e o número 1 das encaixes, das consultas e do pronto-socorro. Então, se você explica para eles que vai existir febre enquanto existir a doença, o processo infeccioso, que a febre não é uma coisa ruim,
né? É uma Não é uma coisa resposta. grave, Sim. né? E que nem todo mundo vai ter crise convulsiva com febre, né? E que para existir crise convulsiva com febre precisa de outros critérios. E você explica isso para a pessoa, a mãe fica muito mais segura, né? E você fala, olha, teve febre, o passo 1 é esse, o passo 2 é esse, o passo 3 é esse. Ela já sabe como fazer isso, né? E também no pronto-socorro, olha, tá acontecendo isso, a gente vai fazer isso. Se não der certo, você volta para reavaliar. Então, essa conversa, né? Por isso que é tão importante a gente aprender a conversar com o outro. Principalmente na pediatria é muito importante, né? E tem as mães do Google, né? Tem. Que, por Não, exemplo, não só as mães do Google, todo mundo, em qualquer especialidade. Se seu pai tiver um problema de saúde, você vai jogar lá no Google. Não, com certeza. Mas a minha irmã, que você não tem noção. Ela me manda mensagem sempre por causa das minhas sobrinhas. E aí ela começa a achar umas doenças que eu nunca tinha visto na minha vida, assim, sabe? Ela, meu Deus, e eu acho que ela tá com não sei o quê. E por exemplo, o que ela tava agora por último, que ela tava suspeitando que a minha sobrinha de 12, 13 anos, acho que uma coisa assim, tava com pedra na vesícula. Aí eu falei, olha, não é muito típico, porque ela é magrinha, ela é muito magrinha. A minha irmã já teve? Teve. Tem um fator genético? Pode ter. Mas ela é muito nova. Mas já teve adulta, né? Então. E aí você pensa... Eu acho que não é. Vamos avaliar mais coisa ainda. E já fica desesperada, achando que vai ter que operar e que vai ter que retirar a pedra da vesícula da menina. Eu, não, calma, não é assim, faz exame. Aí começa, quanto mais exame você pede, mais eles começam a duvidar, achando que, tipo, é uma doença que ninguém tem na vida. Nenhum médico descobre o que é. Isso, mas aí você vê os exames, é um exame super básico, assim. É de vitamina, é exame de sangue, é umas coisas assim, sabe? Bem tranquila, só que ela começa a duvidar do diagnóstico do médico, o tipo do medicamento que o médico dá. Mas isso tudo é de confiança do médico também, né? O médico tem que passar essa confiança pra mãe, né? Sim. Do que ela tá dando, explicar como funciona. Sim. E isso é um negócio que é complicado, mas eu vou tentando acalmar, vou tentando explicar. Falo assim, calma, não é assim, vai devagar. Ela não tá com tanto, assim, calma, não é desse jeito. Ela me liga, qualquer coisa. Me liga de vídeo e fala, aqui não sei o que, ela aqui não sei o que. E não tem problema, tudo bem, eu faço medicina, eu aceito isso, eu quero te ajudar, tá bom, irmã? Eu te amo, vou te ajudar, tudo tranquilo. O que eu souber, eu vou te falar. Pode mandar mensagem. Só que, às vezes, é uma coisa que ela acha que é muito e não é. E tá tudo bem, a gente entende que o sentimento da mãe é um amor que... Não tem condição, né? Qualquer coisinha que seja ali, pra você tranquilizar... Mas não... Assim, a mãe é muito, né? Assim... Nessa questão de relação com o filho, né? Algo que a gente, na medicina, na ciência, a gente não consegue explicar esse vínculo, né? Que é uma coisa além. Mas toda vez que você tá com alguém da sua família, você tá num momento de vulnerabilidade. Você tem medo de perder aquele ente. Você tem medo de perder aquela pessoa. Com certeza. Então, a razão, ela desaparece. Sim. Né? Por isso que o ideal seria, por exemplo, o pediatra não cuidar do seu próprio filho. O pediatra tem outro pediatra, que é quem avalia seu filho, né? Porque no momento de doença, imagina, você vai pensar sempre no pior. A gente tem um Google na cabeça, né? Então, você vai pensar no pior e às vezes na maioria das vezes, é o mais simples. A gente tem que começar pelo mais simples, né? Claro, tem casos diferentes, tem casos únicos, né? Mas não é o comum, não é o que é mais frequente. Então... quando a gente tá com alguém que a gente ama, a gente tem medo de perder. Tem medo que o outro sofra. Sim. Doutora, e outra coisa, é que no estágio que eu fiz de pediatria, eu aprendi N coisas. Inclusive, depois eu quero que você fale um pouquinho do negócio da amamentação. Tá. Que é muito legal essa informação da amamentação para as mães e que chegava muito isso lá. Chegava uma mãe que falava, ele não tá comendo direito, não sei o quê, eu tô sentindo que ele não tá... Aí chegava, a criança não tava desenvolvendo, não tava gordinha no ponto que tinha que estar, né? Pra estar bem alimentado. Mas aí, às vezes, é porque, né? Uma mama, outra mama. Tudo isso a gente aprende. A gente vai falar isso, eu quero que você explique depois isso. Tá. Mas, agora, eu queria falar com relação a essa parte, assim. Chegava muita criança. E tudo é ferro, né? Mas chegava muita criança que o problema principal era a alimentação. Sim. Porque a mãe não... ele come de tudo. Aí a gente chegava pra ele e falava, e o que você come de manhã? Aí ele, eu como bolacha. Aí chegava depois, e depois na hora do almoço?
Ah, no almoço ele não só almoça em casa, ele almoça na escola. E aí, o que você tá comendo no almoço? Ah, eu tô comendo mais firrinha que tem lá na escola e tal. E daí, aí fica nessa, sabe? Sim. Porque essa parte da alimentação é uma das coisas principais das mães que vão estar assistindo a gente agora. Uhum. É o cuidado, né? De Sim. saber a partir do momento em que momento ele tem que começar a comer. Uhum. Isso elas vão aprendendo na marra, né? Sim. O primeiro filho e tal, elas vão aprendendo na marra. Mas a partir do momento que ela tem que começar a passar da papinha para uma comida mais sólida. Mais sólida. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente e explicasse um pouco como é que funciona essa parte da amamentação e até quanto tempo ela tem que a mãe tem que amamentar o filho e começar a fazer essa alteração para um alimento. Da alimentação, né? Então, a amamentação muitas mães estudam o parto, né? Se preparam, pensam só no parto. Mas o parto é a parte mais fácil, porque saiu a criança, resolveu, né? Sim. A amamentação, ela é uma coisa contínua. Você tá todo dia ali, né? E coloca no peito, tira do peito, o bebê pega errado. Ninguém nasce sabendo mamar, né? O ser humano nasce sabendo sugar. Então, é um aprendizado de dupla. É a mãe e o bebê. E muitas vezes as pessoas se cobram ou acham que não tem leite. Tudo isso está no processo, às vezes, da dificuldade da técnica, de colocar, de ter paciência. E muitas vezes também a rede de apoio, as pessoas que estão em volta, ficam falando, né, coisas que são mitos, né? Que são populares. Ah, seu leite é fraco. Olha, essa criança está pendurada o tempo todo no seu peito. Então, porque... Ah, tá muito magrinho, não tá ganhando peso, dá uma mamadeira. Porque a mamadeira, ele é o mais fácil. Só que o ser humano ainda não conseguiu, e eu acho muito difícil de conseguir, ter todos os nutrientes que vêm no leite materno, né? Cada leite que vem de um mamífero, ele vem pronto para o filhote dele, específico para o desenvolvimento do filhote dele. O leite de vaca, ele é ótimo para o filho da vaca. Ele tem proteínas grandes, tem gorduras grandes. Por quê? Porque o filhote da vaca tem que crescer rápido para sobreviver no ambiente que ele tá, né? Porque ele tem predadores e tudo. Então, eu preciso de moléculas grandes, de um leite que tem determinados tipos de substâncias próprias para aquele animal, né? O nosso filhote, quem que é o nosso predador? É o vírus, é a bactéria, né? São as doenças. Então, no leite materno, tem células imunológicas que a mãe passa para o filhote, para o filho. Crianças que amamentam, elas adoecem menos e ficam com menos tempo de doença quando está doente. Porque, enquanto doente, a mãe respira aqueles micro-organismos, ela produz anticorpo específico para aquilo e passa pelo leite materno. Então, o bebê tem uma dupla proteção. Então, assim, você explicar isso para a pessoa, né? Todos os benefícios para a criança e para a mãe também, né? Mulheres que amamentam diminui em 4 vezes a chance de ter diabetes mellitus, diminui a chance de ter câncer de mama, ovário, útero, endométrio, enfim. Diminui a chance de ter Parkinson, Alzheimer, né? Já teve estudos agora recentes que colocou isso. Então, se você coloca tudo isso e você dá apoio para aquela mulher, porque não é fácil, né? Você tá com um ser humano que você não conhece. Sim. Cheio de normas, todo mundo fala. Super delicado. Pequenininho, você tem medo que morra, né? E aí o bebê não dorme. Não é que ele não dorme, é que o bebê ele precisa de várias demandas, ele tá tentando se adequar ao meio fora da barriga, que é totalmente diferente do meio que ele vivia. Ele não respirava, não fazia cocô, não soltava pum, não comia. Então, uma série de coisas. E aí, se você não esclarece para ela que é assim mesmo, né, e que nós estamos aqui e dá estratégias para ela para minimizar esse cansaço, né, explicar para a rede de apoio também fazer isso, ela vai achar realmente que o leite dela é fraco, vai ter dificuldade, machucou o peito, ela vai acabar colocando menos o bebê no peito, isso vai dificultar a amamentação e vai levar ao desmame, né? Hoje, a gente recomenda que a amamentação seja exclusiva até o 6º mês, complementada a partir do 6º mês e que ela possa acontecer até 2 anos ou mais. Né? Então, exclusiva até o 6º mês. Aí, depois de 6 meses, a gente começa a comida. É claro que se para prematuros isso a conta é diferente. A gente tem que contar a idade que fisiologicamente esse bebê iria ter. Então, 6 meses do prematuro não vai ser os 6 meses de idade cronológica, ou seja, a idade que ele nasceu. Então, é diferente. E nem sempre bebês que nascem não prematuros, né, que nascem termo, com 6 meses vão estar prontos para comer. Eu preciso de alguns sinais que a gente chama de sinais de prontidão. Eu preciso de um bebê que senta bem com apoio, um bebê que tem interesse por pegar objetos e levar à boca, um bebê que tenha a coordenação da parte de mastigação e língua mais adequados, porque senão eu aumento o risco de engasgo, aumento o risco de desnutrição, né, porque eu vou
tirar alguns horários de amamentação para iniciar essa alimentação. Então, tudo isso tem que ser avaliado. E muita coisa que a gente via também era relacionado à mãe. Esse cuidado da amamentação não é só com o filho, é com ela também. Por exemplo, para não empedrar, que eles falam sempre. Tem que dar uma completa, daí depois que acaba essa, dá outra. E nem sempre a mãe faz isso. Não. E aí, isso aí causa N coisas. Tanto feridas aqui, na auréola, né? Na mama ali. Quanto o negócio de empedrar. E quando empedra, faz o quê, doutora? Quando empedra, a gente faz massagem, faz compressa, né? Faz compressa, dependendo do jeito que tiver, a gente faz um pouquinho, rapidinho, compressa quente, depois coloca compressa fria para que esse leite desça, faz massagem e põe o bebê para mamar. A melhor máquina de sucção, de retirada de leite é a criança. Nenhuma maquininha de ordenha, que a gente chama, né, de extração de leite, vai conseguir extrair aquele leite que está empedrado, né? Vamos dizer assim, né? Que está naquela congestão, como um bebê. Ele consegue ordenhar muito bem aquele leite e esvaziar bem a mama. Então, empedra porque o bebê está indo menos no peito, né? Então, aquele bebê, acaba acumulando leite ali. E aquele leite vai ficando aglomerado e não consegue sair depois pelo ducto. E o bebê que não mama muito, a mãe pode retirar esse leite para guardar, né? Armazenar. Ou doar. Só que tem que saber como armazenar também. Isso é outra coisa. Mãe, é muita coisa para você aprender. Eu sei que mas tem que buscar esse tipo de coisa. Sim. Porque tem um máximo ali que o leite é válido. A partir do momento ali, meu irmão, não dá mais pra usar mais não. Já era. Igual todo produto natural, né? Ele não tem conservantes. Não tem. Zero conservantes. Ele perde as propriedades dele, né? E ele é um bom meio de cultura. E na faculdade a gente aprende muito que, nossa, a amamentação é para manter relação com a mãe, secreta hormônio de amor, né? Sim. Tudo isso. A amamentação tem tudo. Eu sei que se acordar 3 horas, 4 horas da manhã para amamentar, você não tá muito amorosa, mas... Mas a gente pode tirar o leite e o pai ofertar de outras maneiras enquanto ela descansa um pouco. Sim. Né? Outra pessoa, né? No caso, se não tiver o pai, se for a mãe, a avó ou amiga, alguém pode ofertar. Mas sabe uma coisa que na pediatria, eu saí da pediatria falando isso e hoje, né, assim, a gente vai melhorando com o passar dos anos. Se coloca muito que amamentar é amor, né? Tem muita gente que coloca ali, o leite é o amor líquido, né? Para poder, na tentativa de fazer com que a amamentação, ela seja mais natural e buscar, né, a importância da amamentação para as pessoas, né? Para todo mundo. Só que isso, ele fere tanto aquelas pessoas que não conseguem, por N motivos, sabe? Ou porque fez fez uma mastectomia redutora, tirou mama por excesso de mamas. Ou porque... Enfim, tem uma série de coisas que estão relacionadas com a amamentação e com a dificuldade e depois com o desmame. Então, aquela mulher que tentou ter o último e não conseguiu, ela começa a se sentir extremamente incapaz. Né? Uma péssima mãe, né? Porque amamentar é amor. E não é. Amamentar é a melhor escolha que eu tenho de fazer para nutrir o meu filho. Amor é vínculo, amor é cuidado, amor é dia a dia, né? Então, é muito importante ter isso na cabeça. Mas tudo se coloca isso, que amamentar é amor, né? Eu sou especialista em amamentação, sou militante. Todo ano, desde 2017, a gente faz todo agosto dourado cursos, lives, tudo sobre amamentação. E eu falo isso para minhas pacientes, falo isso nos cursos, falo isso nas lives, nas coisas que a gente faz, que não é amor. Tá longe de ser amor. Né? É a melhor escolha que eu posso fazer. Sim. É claro que amamentar, ela aumenta o vínculo, porque você tá o tempo todo ali com o bebê, você é a única pessoa. Você é a única pessoa, não. Você é a única pessoa que pode fazer aquilo. Sim. Né? Então, aí realmente tem a questão do amor nesse sentido, por causa do vínculo. E é muito bom você falar isso, porque igual eu te falei, a gente aprende na faculdade, sai da faculdade com esse pensamento e a gente esquece essas pequenas coisas que realmente fazem muito sentido na hora da mãe, do relacionamento da mãe, né? E esse amor afetivo, ele tem que nascer dos dois, ele tem que partir tanto da parte da mãe quanto da parte do bebê, né? E essa relação dos dois ter o contato e a mãe conseguir ver aquele filho como o filho dela. Sim. Porque eu digo isso por conta da minha mãe, por exemplo. Ela teve depressão pós-parto. Sim.
Então, hoje, a minha mãe é muito apegada a mim. Você não faz ideia. Ela me coloca numa bolha. Ela me pergunta mensagem toda hora. Onde você tá? Que não sei o que, não sei o que. Independente. Eu já saí de casa faz muito tempo para morar fora, assim. Só que mãe é mãe. Só que ela criou um vínculo muito maior comigo do que com os meus irmãos. Porque... Por conta dessa depressão pós-parto que ela teve, né? É, aquela culpa de que onde eu deveria estar junto com ele, na maior dificuldade dele, que é na transição ali, né? Aquele momento que deveria ser tão bom, eu não gostei, e tá tudo bem não gostar. Sim. A mulher, quando tem um filho, ela muda, ela vira a página da vida dela. Ela não vai ser mais aquela pessoa, né? Existem outras coisas ali junto com ela. Ela vai ser a mesma mulher, mas aquela vida ela nunca mais vai ter. Sim. Então... Valores, tudo muda. Existe uma pressão, né? De que você tem que gostar de estar grávida, você tem que gostar de ser mãe, você tem que gostar do puerpério. O puerpério é difícil, é muito difícil, não se fala sobre isso. Não se acolhe a mulher, né, no puerpério. Quem fica mais com a mulher no puerpério é o pediatra. Porque tá ali naquelas consultas ali, o ginecologista faz a avaliação ali pós-parto e depois vai embora. Aí a mulher só procura o ginecologista se precisa. E ela, às vezes, não identifica que aquele cansaço que tá extrapolando, né? Às vezes, a raiva, às vezes, né? A tristeza, o choro excessivo, ela não consegue. Ela acha que é só cansaço. Ou alguém fala pra ela, é frescura, né? E ela tem aquela na cabeça dela que ela tem que amar aquele momento e ela tá odiando, então ela é a pior mãe do mundo. Então isso vem a culpa, vem uma série de coisas que desencadeiam até na amamentação, né, na relação com esse filho, na relação dela como mulher, na relação dela com o marido, com a esposa, né, se for homoafetivo. Então, a gente olhar para o outro, né, o pediatra, eu tenho uma visão diferente da pediatria, da tradicional que eu aprendi. Eu acho que o pediatra, ele é um médico da família mesmo. Porque se eu tenho um lugar saudável, a criança vai crescer saudável. Sim. Se eu tenho pais que entendem a importância da infância, que entendem a importância da alimentação, que ali é o começo. Se eu quero que meu filho seja um adulto, que tenha saúde, coma bem e tudo mais, eu tenho que começar ali, na infância. Né? É ali. É difícil, porque hoje a gente come muito ultraprocessado, né? Alimentos processados, ultraprocessados, é difícil. E a sociedade fala, tadinho, dá um doce. Se não deu um doce, tadinho, dá uma Coca-Cola, um sorvete. Mas ele tem 9 meses, ele não tomou sorvete até hoje, né? O danoninho, né? Sim. Então, uma série de coisas, a sociedade fica fazendo tudo isso porque a gente veio de uma sociedade que até pouco tempo atrás, né, você, a gente era normal a gente comer bolacha recheada, né, na hora no lanche e comer pouca fruta, beber pouca água, né? Hoje a gente sabe que não, que a gente paga o preço por causa disso. Então, eu quero ter você olha pro seu filho e fala o que eu quero que ele seja como adulto. Eu tenho que começar na infância. Eu quero que seja uma criança criativa e tudo mais. Eu tiro da tela, coloco mais para brincar ao ar livre, né? E uma série de coisas também em volta de culpa. Porque hoje a mídia é legal, traz muita informação, mas ela te diz de forma indireta como você deveria ser, a forma ideal. E às vezes eu não consigo ser. Porque o meu núcleo familiar, o meu dia a dia, as coisas que eu faço no dia a dia como mãe ou como mulher, no meu trabalho, não me permite ser exatamente aquilo que eu deveria ser. E aí vem a culpa, vem uma série de coisas, né? Enfim, hoje a maternidade, a paternidade, né? Tem que ser mais só... Cuidar de um ser humano não é um trabalho fácil. Não, nada. É um trabalho muito difícil. E eu acho que o pediatra, ele tem um papel importante nisso. Porque ele tem que olhar para todo mundo, né? Muitas vezes, a queixa da criança, ela tá vindo espelhada numa questão familiar, né? Em problemas familiares, aquele sono que não melhora, né? Aqueles pesadelos, ou aquela criança insegura que rói unha. Às vezes acho que é bobeira só, né? Mas... o que tá acontecendo, né? Como que tá essa casa? Como tá a dinâmica? Como estão esses pais, né? Então, eu acho que o pediatra, ele vai além do que medir, pesar e cuidar de doença. Doutora, nosso tempo, infelizmente. Muito obrigado. De nada. Mãe, você que tá assistindo, eu te entendo, tá bom? Eu sei que você me ama, eu vou tentar te responder todos os dias que você mandar uma mensagem, tá bom? Responde ela, tadinha. Vou responder. Gente, você que tá assistindo aqui nessa câmerazinha, comenta aí embaixo o que você achou. Curte. Esse episódio foi muito amor, fofura, tudo muito, muito bonitinho hoje esse episódio, né? É diferente de alguns outros. Eu trazer o ortopedista, doutor Luciano, me desculpe por falar isso, mas é diferente, né? Não é diferente? É diferente.
É isso, gente. Muito obrigado por você que assistiu. Comenta aí embaixo o que você achou. Curte aí pra gente. Manda pra um amigo que você quer. Uma mãe que tá tendo filho agora. Que seria legal assistir um episódio desse, escutar um pouco da gente falando do lado da pediatria. A gente falou desde a residência até tudo que a pediatria pode mostrar pra você. E você que não ama pediatria, esse é teu momento. Agora é a hora de você começar a gostar. Gente, muito obrigado, doutora, de verdade. Obrigado de novo na frente das câmeras. Gente, faz assim, doutora, que aparece o Instagram, ó. Assim. Sim, Aí, gente, segue a doutora, me segue pra eu ficar famoso também, vem que eu fico famoso, tá bom? Um grande abraço pra você que assistiu a gente até agora. E o que você não sabe, o Med ensina.